Olá, queridos, que a paz seja contigo. O questionamento de hoje está lá em Gênesis capítulo 6 e a pergunta é: os filhos de Deus e os filhos dos homens, quem são eles? Essa pergunta veio de um irmão da nossa igreja, um irmão abençoado, e é legal que a resposta dele foi a mesma da minha. Então nós estamos conectados nessa questão e eu quero que você esteja conectados conosco. E eu já quero deixar um convite também para comentar aí embaixo dúvidas que você tem sobre a palavra de Deus, sobre algo que você gostaria de tirar essa dúvida, e nós vamos tentar lhe ajudar aqui através do YouTube. Ou você pode comentar também lá no direct do meu Instagram, PR_Amorim, pesquisa lá e faz o teu comentário. Mas também não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que possa aprender um pouco mais a palavra de Deus. Mas lá em Gênesis capítulo 6 fala que os filhos de Deus começaram a casar com as filhas dos homens. E aí, quem é esse povo? Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos dos homens? Nós vemos algumas pessoas por aí ensinando que os filhos de Deus são os anjos caídos, que começaram a casar com as filhas dos homens, e aí surge uma geração bastarda dessa mistura. E aí? Para você, verdade ou mentira? Eu já quero deixar de cara aqui a minha resposta aqui. Para mim, essa não cola muito, mas eu quero te explicar o porquê que não cola muito. Eu gostaria que você me acompanhasse em nome do Senhor Jesus. Mas antes disso, eu gostaria de ler o texto com você para que você entendesse um pouco do que nós estamos falando. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins, e é nessa palavra que eu quero que você preste atenção. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Filhos de Deus e filhos dos homens. A grande questão aqui no texto, por isso que eu pedi a você para gravar esse nome, é o termo nefilins. E quem são os nefilins? A ideia dos anjos caídos, ela surge a partir de um livro chamado o livro de Enoque. E o livro de Enoque, amados, é nada mais nada menos que um livro apócrifo, aquele que não é contado na Bíblia, aquele que não é considerado um livro inspirado por Deus. O livro de Enoque não consta na Bíblia evangélica, não consta na Bíblia católica, mas esse livro ele é recheado de mitologia. E uma das mitologias desse livro é exatamente o que nós estamos falando aqui. Segundo Enoque, os anjos caídos, tinha alguns anjos chamados sentinelas, que eles viram que as filhas dos homens eram belas e eles começam a casar-se com as filhas dos homens. Dessa relação entre os anjos caídos e as filhas dos homens surgem os nefilins. E os nefilins para ele eram gigantes, homens poderosos que começaram a destruir a humanidade, começaram a destruir o povo criado por Deus, a criatura divina. Segundo Enoque, a ideia desses anjos caídos era contaminar a terra com a perversidade. Então agora a linhagem humana tinha a vida dos demônios em si, tá? Trocando em miúdos seria isso. Mas, amados, eu quero que você entenda primeiro que esse livro ele é apócrifo, tá? Então ele não deve ser considerado nessa questão, porque os livros apócrifos não são livros inspirados, são livros que existiram provavelmente naquela época e para alguma utilidade, tá? O que eu quero que você entenda também é o seguinte: sempre na história existiram mitos na história, tá?
Quando eu falo sobre a existência de Deus, eu costumo dizer que a humanidade ela sente tanta falta de Deus, ela sente Deus é tão real na nossa vida que por mais que você pegue, por exemplo, uma criança, tire ela da sociedade ainda bebê, crie ela no meio do mato, mais tarde, quando essa criança já estiver mais velha, ela vai sentir falta de Deus, ela vai sentir falta de um ser superior, ela vai sentir que dentro dela falta alguma coisa. Talvez você que não crê em Deus, você que é ateu, esteja olhando para mim falando: ah não, mas eu não sinto falta desse Deus. Talvez você não sente falta porque você está procurando preencher essa ausência de Deus com alguns conhecimentos que você vai adquirindo no decorrer do tempo. Só que a verdade é que você não consegue respostas para tudo. E o fato de não conseguir resposta para tudo é exatamente a falta de Deus. Porque só Deus ele pode responder todas as nossas perguntas. E assim acontecia naquele tempo. Cada um criava o seu Deus, cada um criava a sua história. Então a ideia de anjos e demônios, a ideia de seres celestiais, seres humanos, a ideia de casamento entre si, a ideia de semideuses. Isso não é algo novo, isso não é algo que veio com os gregos, por exemplo. Mas a ideia de semideuses sempre existiu, é algo muito antigo. E assim está descrito também no livro de Enoque, porque a ideia de Enoque é gerar esses super seres humanos, esses homens invencíveis, tá? E aí, amados, nesse texto aqui fala sobre um tempo em que a perversidade ela estava de uma forma tão grande na terra que Deus precisa tomar uma decisão drástica, que é o dilúvio, tá? Mas aí a questão aqui que nós estamos estudando é Nefilins. Quem são os Nefilins? Então vamos procurar um pouco sobre tradução bíblica para entender os Nefilins. A palavra Nefilim é derivada do termo hebraico Napal. E Napal ele significa ele caiu. Por isso a confusão. Como significa ele caiu, fica muito fácil falarmos sobre os anjos caídos. Só que eu quero que você entenda o seguinte, amado. Queda na Bíblia não é apenas sobre anjos caídos, mas queda na Bíblia fala sobre pecado. Qualquer pessoa que comete pecado, ela está caída. Então, quando a Bíblia fala sobre Nefilins, ela fala sobre uma raça humana caída, sobre uma linhagem caída, uma linhagem que está em pecado. E aí, se a gente for pegar outra tradução bíblica, que é a Septuaginta, é uma tradução grega, ele vai traduzir esse termo aqui como tirado da terra, extraído da terra ou nascido da terra. É isso que ele vai trazer, o que nos leva a entender que aqueles escribas conseguiram perceber que os Nefilins aqui eram pessoas nascidas na terra, da própria terra, da humanidade. Era nascido dos próprios seres humanos, porque o homem, Adão, significa tirado da terra. E aí, se a gente for pegar as traduções um pouco mais à frente, traduções depois da Septuaginta, eles vão traduzir esse termo Nefilins como gigantes, e talvez na sua Bíblia não tenha o termo Nefilim. Se ela for uma versão mais atualizada, talvez esteja com o nome gigantes. E aí Martinho Lutero ele já vai traduzir esse termo como tiranos, o que nos leva a entender, gigantes nesse caso aqui não significa exatamente altura. Não é apenas a altura que está falando, mas gigante ele traz também o sentido de tirania. Ele traz o sentido de pessoas que são terríveis, valentes, brutos. É por isso que a Bíblia lá no verso 4 vai dizer: estes foram os heróis do passado, porque eram homens valentes, poderosos, gigantes, tá? Não estou dizendo que não existiam esses homens gigantes, tá? Mas gigantes em questão de altura. Mas aqui também é trazido a ideia de pessoas valentes e poderosas, tá? E aí, para concluir e fechar essa questão do porquê que eu não acredito que sejam esses anjos caídos, né? Nós já conseguimos perceber pelo próprio termo
pela própria palavra que não são eles, é o fato de que lá em Marcos capítulo 12, verso 25, Jesus vai dizer que os anjos, eles não casam, nem se dão em casamento. Então, se os anjos não casam entre si, qual a lógica, qual a ideia dos anjos casarem com os seres humanos? Qual a ideia dos anjos terem relações com os seres humanos? Então é algo que sinceramente assim não me entra na cabeça. Tá, mas se não são anjos caídos, então quem são esses filhos de Deus que casaram com os filhos dos homens? E eu vou trazer para você a explicação sobre essa questão. Duas linhagens, filhos de Deus, linhagem de Sete, filhos dos homens, linhagem de Caim. Mas como isso? Talvez você esteja pensando, mas Caim, depois que ele mata o seu irmão, ele vai para longe, ele vai para a terra de Nod e tal. Primeiro, a terra de Nod não é reconhecida ainda a localização dela. Não se sabe ao certo a localização da terra de Nod. Então pode ser, lembra que é Bíblia fora da caixa, então nós vamos usar algumas suposições. Pode ser que a terra de Nod seja próximo à terra onde seu pai Adão vivia. E aí, se era próximo, com o passar do tempo, eles se encontraram, as duas linhagens se juntaram. Ou ainda que não fosse tão próximo assim, mas com o passar do tempo as duas linhagens conseguiram se encontrar em algum lugar. E aí qual a prova que eu vou ter disso? Suposições, amados. Se a gente for pegar em Gênesis capítulo 4 sobre a linhagem de Caim, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que da família de Caim surgiu um homem, lá no verso 20, chamado Jubal, no verso 21. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: se com o dilúvio fica apenas a linhagem de Noé, que era da linhagem de Sete, como é que as pessoas tocam harpa e flauta até hoje? Certamente alguém aprendeu a tocar harpa e flauta que não era da família de Caim. Ainda na família de Caim vai ter um homem chamado Tubal-Caim. Tubal-Caim ele fabricava ferramentas de bronze e de ferro. Então, como as pessoas continuaram a fabricar bronze e ferro, se a humanidade toda veio da linhagem de Noé? Então, na época de Noé já era utilizado bronze e ferro, ferramentas, e provavelmente o próprio Noé utilizou essas ferramentas para a construção da arca. E como ele pode usar essas ferramentas se isso aqui foi aprendido na família de Caim? Certamente porque começou a existir entre eles o livre comércio. E se existe o livre comércio, começa a existir a junção da humanidade. Os filhos dos homens, os homens que comerciavam, iriam encontrar-se com as filhas de Deus. Porque à medida que eles iam, por exemplo, vender os seus bens ou trocar os seus bens, na época, com os filhos de Deus, lá eles conheciam as filhas de Deus. E aí começaram a surgir casamentos, alianças. Amém? Então é essa ideia que nós temos sobre essa questão, mas eu quero mostrar um pouco mais a você sobre isso. Primeira coisa que nós precisamos entender é sobre a multiplicação da humanidade, porque lá no capítulo 6 começa dizendo: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Uma coisa que nós não ensinamos muito, porque foi algo necessário, mas é como surgiu essa multiplicação. Porque essa ideia surge também desses anjos caídos pensando no seguinte: como surgiu a humanidade se apenas tiveram Adão e Eva? Então vem a ideia dos anjos. E aí, amados, eu quero que você aprenda isso em nome de Jesus e que você aprenda na palavra de Deus que foi algo necessário. Quando Deus cria Adão e Eva, ele dá uma ordem: cresçam
e multipliquem-se. Mas como nós vamos multiplicar duas pessoas? Deles nascem Caim, dele nascem Abel, deles nascem Sete. São os 3 nomes citados. E depois nós não encontramos os nomes dos outros filhos, mas a palavra de Deus diz que ele teve outros, Adão, teve outros filhos e filhas. Mas como vai acontecer a multiplicação aí, amados? É só uma questão de lógica, porque senão Eva estaria parindo até hoje, Eva estaria tendo filho até hoje, para a gente ter a humanidade que tem. Mas isso aconteceu através do casamento entre irmãos, que foi algo necessário para aquela época. Depois isso torna-se algo abolido na palavra de Deus. Mas naquele momento surge o casamento. Então quando Caim ele sai da casa dos pais por conta do pecado, ele leva uma das suas irmãs e lá ele casa e lá ele constrói família. E ali surge uma linhagem. A mesma coisa vai acontecer com Sete. Sete casa com uma das suas irmãs e ali ele começa a construir família. E surge uma outra linhagem, a linhagem dos filhos de Deus, que é a linhagem de Sete, de onde veio o nosso Senhor Jesus. E toda vez que a Bíblia falar sobre essa linhagem dos filhos de Deus, ela vai tratar exatamente sobre a linhagem de Cristo, os ancestrais de Cristo, e aí vai surgir outra linhagem que é a de Caim. E aí algo que é bem interessante você parar para pensar também na palavra de Deus é o seguinte: a linhagem de Caim ela acaba em Lameque. Lameque, lá no capítulo 4, verso 24 de Gênesis, diz assim: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77, porque Lameque comete o mesmo pecado do seu ancestral Caim. Ele mata um homem. E aí o interessante, amados, é que aqui acabou a história de Caim. Eu estava comentando com meu filho que Deus, ele é tão... Ele merece tanta adoração, porque mesmo Caim tendo feito o que ele fez, mesmo Caim sendo uma linhagem separada, Deus honra Caim e a família dele e coloca aqui na Bíblia a sua linhagem. E nós vamos encontrar os descendentes de Caim. Porém, isso é uma questão de honra, mas quando chega no final do capítulo 4... acabou a história de Caim. E por que acaba a história de Caim? Porque Caim ele deixa de ser contado. A família de Caim, ela não é considerada, desde o seu pecado, ela não é mais considerada linhagem divina. Ela é separada. E eu vou lhe mostrar uma prova disso lá em Gênesis capítulo 5, quando diz o seguinte: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Verso 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Amém? Ou seja, aos 130 ele gerou Sete e Caim. Por que a Bíblia não fala que Adão gerou Caim, mas fala a partir daqui? Porque a história antes de Sete acabou. Morreu aquela linhagem. E sabe o que eu acho bem interessante nesse texto? É que ele diz assim, ó: Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Será que você já ouviu essas palavras? Porque lá no comecinho Deus disse que criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora Adão tem um filho à sua imagem e semelhança. Se Adão é a imagem e semelhança de Deus e Sete é a imagem e semelhança de Adão, significa que Sete é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, linhagem divina, filhos de Deus. E Caim, ele é exterminado da história, filho dos homens. E aí começa a surgir casamentos entre si, porque a humanidade cresceu, se multiplicou. Aqui já estamos falando de anos e anos à frente, gente. E muitos anos se passam, milhares de anos se passam, e a humanidade se multiplica. E agora é tanta gente que começa a se encontrar.
começam a se encontrar, a casar, e após casarem, aí começa a surgir essa linhagem que o Senhor diz que é uma linhagem mau, e é por isso que ele quer exterminar. E aí quando eles vão para a arca, aí já vai Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Aí sim começa a surgir uma nova humanidade. Agora, queridos, para concluir o que nós estamos falando, eu não posso perder a oportunidade de falar umas verdades bíblicas para você e para a sua vida. Logo após o dilúvio, Noé sai da arca com 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, da linhagem de Sem vai surgir o Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas da linhagem de Cã acontece algo, amados, terrível, porque Cã, ele vê seu pai cometendo erro, e ao invés de ajudar, ele começa a zombar do seu pai. E aí o que é que seu pai faz? Ele amaldiçoa Cã. E da linhagem de Cã surge os cananeus. E é uma linhagem má, que recebeu a maldição do seu pai Noé. Então, embora eram 3 filhos, mas daí começam a surgir novamente 2 outras linhagens. A linhagem de Sem, os semitas, a linhagem do povo de Deus, dos filhos de Deus, e os cananeus, a linhagem dos filhos dos homens. Se a gente andar um pouco mais à frente, nós vamos encontrar, por exemplo, Ló. Ló, ele andava com Abraão, e Ló e Abraão eram semitas. Eles eram da linhagem de Sem, filhos de Deus. E Ló, ele escolhe morar em um lugar chamado Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra era da linhagem cananeia, dos filhos de Canaã. Você lembra o que acontece com Sodoma e Gomorra? Ela é destruída. Não adianta. Filho de Deus tem que estar distante dessa humanidade caída. Se a gente continuar na história mais um pouquinho, nós vamos encontrar os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Jacó, ele vai encontrar esposa lá nos seus familiares, porque Abraão queria manter na linhagem algo que era divino, filhos de Deus. Mas Esaú, ele vai buscar mulher entre os cananeus. Ele começa a casar com as cananeias. Então ele casa com as filhas dos homens. Resultado da história: Jacó permanece a sua linhagem e Esaú acaba por ali. Nós vamos encontrar histórias de Esaú mais à frente, mas ela não é uma história expressiva na palavra de Deus. O que eu quero que você entenda com isso? Em toda a história da palavra de Deus, nós sempre vamos encontrar a separação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. E a pergunta que eu te faço é: quem é você hoje? Você faz parte dos filhos de Deus ou dos filhos dos homens? Sabe uma coisa que nós costumamos muito falar? É sobre todo mundo é filho de Deus, mas na verdade todo mundo é criatura de Deus. Só que a palavra de Deus diz assim, lá em João: aqueles que o receberam, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que receberam Jesus, a esse deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, amados, você só é filho quando você aceita a adoção do Senhor. Quando você aceita ser filho desse Pai maravilhoso que entregou o seu único filho legítimo para ter você na sua família. Então, amados, em nome de Jesus, escolha ser filho de Deus. Escolha a linhagem divina. E entenda que luz e trevas não se misturam. Eles podem em algum momento estar no mesmo ambiente, mas eles não se misturam.
Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, seja luz, seja filho de Deus e viva uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Que essa palavra tenha te ensinado bastante e que você possa compartilhar com outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.